Querida professora, boa tarde. Já boa noite, já, né? Olá, boa noite, Lenine, boa noite a todos e todas. É uma satisfação Vamos de direitos faço com humanos. vocês. Você fica à vontade, a fala é toda sua, tá? Vamos lá. Vamos primeiro, eu vou pegar até um gancho na fala da professora Anitta, certo, e do professor Jaldes, né? Acho que eles discutiram pontos muito importantes, assim, nesse final, sobretudo, quando a pensar um pouco sobre o trabalho, né? E as proteções para os trabalhadores. Eu estava vendo hoje de manhã, logo cedo, em uma reunião, né, dos ministros do Lula e com Lula, lá em Brasília, né, reunindo as centrais sindicais, olha que coisa importante, né, junto ao ministro do Trabalho e Emprego, né, o Luiz Marinho, e afirmando várias questões, né, do planejamento, orçamento, do desenvolvimento, né, desse poder de compra que é tão importante, né, para a classe trabalhadora e para o mercado em si, né, a questão da manutenção de uma inflação baixa, enfim, né, então ele, como uma liderança, né, essa liderança tão forte, bateu muito nessa questão, né, dos trabalhadores com a garantia da seguridade social para proteger em qualquer momento, seja em um auxílio doença, seja em em um outro momento em que ocorra a proteção social, né? A gente discute muito e discutiu bastante sobre isso no governo Jair Bolsonaro, né? Que flertava aí, como nós sabemos, com o fascismo, tinha uma perseguição à cultura, tinha uma perseguição à educação, tinha uma perseguição ao livre pensamento e tinha uma perseguição, sobretudo, aos trabalhadores, né? Nessa retirada de direitos, que obviamente vinha numa crescente desde o processo de flexibilização das legislações trabalhistas com o governo Temer e que só continuou, né, nesse massacre ao trabalhador. Então, eu achei muito positivo e acho muito positivo e oportuno, porque a gente está discutindo direitos humanos quando a gente discute, obviamente, essas proteções sociais, né? A gente discute a partir da ótica, né, de uma amplitude, na ótica de um coletivo, e a gente está discutindo a figura do trabalhador. E aí, ao reconhecer esse processo de desmonte e ao reconhecer esse processo de retirada de direitos da classe trabalhadora em si, a gente está discutindo aí uma outra questão, né, dos trabalhos que estão condicionados a essa proteção social. Então, é o trabalho-emprego. Então, a gente está falando aqui de um processo onde a figura do trabalhador com carteira assinada, aquele que media todas as relações de proteção social, ela esteja, então, em alta no Brasil. É isso que o governo Lula prometeu durante o processo, né, antes mesmo de ser governo, nas campanhas, né, no processo todo de campanha aí no ano de 2022 e até antes, nas falas muito firmes, prometia e daria conta, como deu em outrora, em um momento onde se pensou a qualificação profissional e a amplitude de direitos para essa classe trabalhadora. Então, acho que foi oportuno essa reunião com as lideranças sindicais, né, também pensar na firmeza, que é uma central sindical, na firmeza que são esses grupos de trabalho que têm um processo de pensar, de fortalecer a classe trabalhadora. Então, a gente está aqui discutindo um processo que, durante 4 anos do governo Jair Bolsonaro, ficou muito perseguido, né? Porque, como eu falei anteriormente, nós tivemos uma perseguição à cultura, nós tivemos uma perseguição à educação, aos institutos federais, às universidades, mas a educação em si, né, tanto na ordem pública como privada. Obviamente que a pública ele desmantelou muito mais, né? Mas nós tivemos também perdas consubstanciais no empreendimento privado, em termos de educação, porque a gente não tinha um investimento do governo federal que montasse aí um sistema mais dinâmico, né?
Então, a gente pensar sobre essa ótica e esse flerte com o fascismo, e por que você diz flerte, não diz fascismo por completo, Mirella? Porque eu penso que a gente ainda podia ter esse posicionamento, embora, né, com a manifestação do nosso livre pensamento um pouco tolhida, mas a gente ainda tinha as formas de falar, mesmo tendo aí tantas fake news, né, na ordem do momento, implantadas no Brasil. Então, acho que a gente pode perceber aí a perseguição do governo Jair Bolsonaro, com os sindicatos dos trabalhadores, né? Acho que tanto a professora Anitta como o professor Jaldes falaram de maneira muito oportuna e direta, né? Está trazendo aí esse sindicato mais fortalecido, né? Essa base aí, para a gente poder pensar, então, a figura do trabalhador, né? A gente não pode pensar a figura desse trabalhador sem o sindicato dos trabalhadores ou esse sindicato mais fortalecido, diria, né? Então, o estrago que foi feito, né, ao longo dos 4 anos desse governo, dessa gestão, que hoje a gente tem como implementação aí o pensar, né, a partir de um processo que eu não diria de perseguição, mas eu diria que devemos estar muito atentos e atentas a tudo que está acontecendo, tanto no Supremo Tribunal Federal, como nas bases locais, né, enfim, do nosso país, porque a gente tem um processo aí de desmonte de tudo que era flertado com o fascismo, né? Então, a gente tinha um processo desde de pensar trabalhadores, né, servidores públicos, enfim, que ocupavam cargos, né, de gestão e tinham um controle ali ideológico muito forte, né? E aí a gente tem, a partir desse momento, que desconstruir, e aí a gente vai desconstruindo, e isso vai rebatendo nas políticas que vão traçar a cidade, né? Vão pensar esses trabalhadores, nas políticas que vão pensar todos os processos de transferência de renda, nas políticas que vão pensar, por exemplo, a construção do Ministério da Educação mais inovador, né, mais propositivo, cargos de gestão na CAPES, no CNPq. Então, a gente vai mobilizando de maneira em que estejam mais consoantes aos nossos direitos humanos, né? A nossa tendência de ter isso fortalecido, porque toda pessoa humana, isso é muito clássico, né? Está lá no livrinho do João Ricardo Dornelles, isso já foi falado pela Hannah Arendt, né? Mas eu gosto muito de colocar isso quando a gente vai refletir, porque falar dos direitos humanos é falar de todas essas questões das quais eu mencionei há pouco, né? É falar de trabalho, é falar de educação, é falar da cultura, é falar da livre iniciativa, né? É falar do livre pensamento, das nossas liberdades como um todo, né? E nesse processo de mobilizar novamente a sociedade para pensar propositivamente, né? Nós temos legislações maravilhosas, né, que contemplam aí, mas a gente tem que pensar a partir da legislação a proposição. E aí eu penso, como eu mencionei anteriormente, toda pessoa humana tem direito a ter direitos, né? Isso é básico, né? Isso é básico, isso está fundamentado dentro da nossa Constituição Federal, quando a gente vai olhando ali as garantias fundamentais. Mas a gente tem que fazer valer todo esse rol de direitos, né? E aí eu acho que a gente tem a tendência é que nesse processo onde temos acenos com reuniões com centrais sindicais, que temos acenos de um aumento, como a professora Anitta colocou anteriormente, né? Um aumento de um salário da educação básica, né? Que repassa para os estados e os municípios a obrigação, porque é uma obrigação realmente fundamental, né? Porque sem educação a gente não vai adiante em muitas questões, e isso é uma questão que Lula traz muito forte dentro do seu governo, né? No pensar a base da qualificação profissional e a base desse sujeito que está lá, né, no ensino fundamental, no ensino médio e, quiçá,
no ensino superior. Então, é uma tríade que ela precisa estar fortalecida na base para que a gente possa seguir diante desse direito. E pensar também, Lenine, sobre a questão dos direitos culturais, né? Sobre algo que volta muito forte aí com o ressurgimento, que bom, do Ministério da Cultura, né, através da ministra Margarete Menezes, que já implementou uma série de questões em menos de 2 semanas, né, de gestão. Então, nós tivemos ontem a ministra anunciando um processo de projetos culturais que vão ser fortalecidos através do investimento no CNBB, né? Então, nós temos aí garantias de que a coisa vai melhorar. Isso é fato. Agora, é mágica? Não, não é mágica, né? Porque a gente tem que entender essa desconstrução, como eu mencionei, e que esse governo, esses 4 anos do governo Bolsonaro, ele diminuiu os nossos direitos, né? Então, ele diminuía os direitos, desde a gente pensar uma vaga de emprego, né? E, como você colocou, né, a gente tinha o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que ele visava apresentar propostas sempre contrárias à classe trabalhadora, né? Então, a gente diminui o número de empregos formais. Nos últimos tempos, nós temos uma taxa de desemprego muito elevada para dar conta aí, e nós temos um processo formador, né? E que a gente precisa dar conta, a gente precisa discutir trabalho, concordo com o Jaldes quando ele discute. Professora, desculpa interromper. Interessante é que a gente está no processo de desconstrução daquilo que foi desconstruído, mas que, de fato, dessa vez, o próprio interessado, o mais interessado, ele faz parte do processo de discussão, não está sendo feito nada do nada, está sendo discutido com aquele que vai ser beneficiário, isso é o mais importante, o que a gente não tinha, é as classes poder discutir e chegar num consenso na melhor, porque a gente tem que ser realista, que não dá para fazer tudo, mas pode-se fazer aquilo que há aos poucos ser feito, né? Então, isso é importante. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Essa reunião hoje com as sindicais, né, as centrais sindicais, para mim foi muito oportuno. Inclusive, eu acho que o grande símbolo de Lula ter estado no dia 1º de janeiro é a classe trabalhadora, somos nós, né? Somos nós que estamos ali no chão da fábrica, que estamos ali nos processos de mudança, nos centros urbanos, nas questões rurais, né? Então, nós temos um processo que é um compromisso firmado no discurso, desde a posse até o presente momento, inclusive os símbolos, né, que estavam ali naquela estrutura. E a gente precisa discutir, aí, como você bem mencionou, nós estamos discutindo um acordo que vai ser bom para a classe trabalhadora, né? Então, a gente vai discutir o poder do sindicato, uma tentativa de novas regras trabalhistas que levem em conta o cenário do mercado atual, mas que levem em conta também os nossos direitos que foram retirados ao longo desses 6 anos, eu diria, né? Porque o governo Temer fez parte desse desmonte, com toda certeza. Então, esse processo, ele é um processo lento, ele não é um processo do dia para a noite, mas ele é um processo que vai chegar com o ator principal, como você mencionou anteriormente. Vai chegar a discutir conosco, a discutir com as centrais o que será melhor para esse trabalhador, né? E tendo como ponto de fuga que o trabalhador, ele não é essa pessoa que precisa estar em 2, 3 trabalhos, né? Formais ou não formais, para poder adequar-se ao seu ganho, a um processo de contas a pagar que ele tem ao final do mês, né? Não só da alimentação, mas de tudo aquilo que faz o sujeito, né? Então, eu penso que é muito forte isso, está sendo muito forte, é muito oportuno, né? Isso vai servir para a gente pensar programas de melhorias, né? Programas de qualificação profissional, como mencionei anteriormente, para a gente pensar essa reestruturação. E se a gente for pensar isso em várias frentes, por exemplo, pensar o trabalhador da cultura, então a gente está pensando ali uma melhora dentro do âmbito que dê esses direitos, essa proteção,
né? E a gente vai pensar em programas que fortaleçam, em questões que não só a lei de incentivo, como nós tivemos, né, Aldir Blanc, mas outras que vão fortalecer essa classe. E eu acredito muito, dentro dessas mudanças, a pequenos passos, né? Mas na elaboração, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, mas também ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, da Previdência Social, para que a gente possa construir de maneira coletiva, né, para construir juntos esse novo formato. E, lógico, está sempre discutindo isso, no momento da gente possa ter e mencionar, né? E a gente tem essa liberdade, e que bom que a gente tem essa liberdade de poder ocupar esses espaços e poder pensar de maneira propositiva essas frentes, né? Porque nós tivemos aí um período de extinção dos nossos direitos. Tanto esses direitos contidos para o trabalhador da CLT, né? Como o nosso direito de livre pensamento. Nós tínhamos aí, e aí pesquisas a tempo mostra, né? Enfim, que nós tivemos percentuais de pensar o salário mínimo muito aí, a inflação estava às tantas e o salário mínimo ele continuava cada vez mais mínimo, se a gente for no âmbito da palavra, né? Então, os nossos direitos de consumo precisava de uma proposta permanente de valorização desse salário mínimo, precisava de um planejamento, de uma elaboração. E aí, lógico, mas o Bolsonaro, antes de sair, deu uma medida provisória e aumentou esse mínimo para 1.302, né? Se eu não estou enganada, R$ 1.302. Mas aí a gente precisa discutir que a inflação ela é muito maior do que, ao longo dos 4 anos, do que esse pequeno ganho, se a gente for assim dizer, né? Que não posso nem falar que é um grito de liberdade aqui, porque não é um grito de liberdade, né? Porque nós estamos aí desconstruindo um processo formativo de muita pressão em cima da classe trabalhadora e que a gente precisa negociar coletivamente. Por exemplo, semana passada estava tendo uma deflagração, né, de um processo de trabalhadores por aplicativos mencionando possíveis paralisações. Aí o que o Lula já disse lá no discurso, né? Mesmo antes da sua posse, hoje ele deixou mais claro ainda, nessa reunião que ele teve, que faz parte dessa negociação coletiva com os trabalhadores por aplicativo para pensar aí no debate, né? Que vai fortalecer uma regulamentação, por exemplo, dos trabalhadores por aplicativo. Pessoas que passam 14, 15 horas, 16 horas em processos desumanos, né? Em desvalorização enquanto sujeito, para levar aí um pouco de comida, do mínimo, né, para suas casas e para suas famílias. Então, esse processo de pensar, né, nessa angústia do trabalhador, e nessas ações que possam fortalecer essa classe, que não há uma regulamentação na classe dos trabalhadores por aplicativos, né? Beirando aí, muitas vezes, um processo eu diria assim, de escravidão mesmo, né? Porque nós estamos aqui falando de trabalhadores urbanos, de trabalhadores, enfim, que estão ali no dia a dia, fora todo tipo de desproteção que eles têm, né? Então, essas mudanças, elas têm que vir a acontecer, porque faz parte de tudo isso que a gente está discutindo, da ótica de pensar o sujeito em sua completude, né? A gente não pode pensar a pessoa humana com os seus direitos e negar o direito à proteção social, por exemplo, né? Porque aí a gente está retirando, como se não pensasse o ser humano por inteiro, né? E o ser humano por inteiro, ele precisa da pausa, ele precisa do descanso semanal remunerado, ele precisa das qualificações, ele precisa de um orçamento que adeque às suas questões familiares, né? A questão da sobrevivência, como eu disse, trabalhar 2, 3, fazer bico ali, bico acolá, isso não existe, né? Nós sabemos que existe, mas que não deveria ser dessa maneira,
né? Então, eu penso que a gente está num processo, né, de pensar toda essa retirada desse flerte com o fascismo, desse pouco significado que nós tínhamos enquanto sujeitos para um governo que nos permitiu tantas barbáries, né? Porque a barbárie não é só apedrejar, quebrar, é desmontar o humano, né? O sentido humano do ser, deixar com que ele fique alienado desse seu processo e, obviamente, tentar reunir, tentar agrupar e tentar recalcular e de uma forma muito responsável, né? Agir aí para prevalecer esses direitos sociais, esses direitos da classe trabalhadora. Então, eu penso que é isso, Lenine. Acho que a gente pode pensar a partir dessas questões, né, que demanda todo esse processo de dificuldade para gerar emprego e para quem não tem culpa nenhuma, como somos nós, as classes trabalhadoras. Gratidão, prazer tê-la conosco mais uma vez. Nada. Semana que vem está aqui novo. Obrigada, Lenine. Boa noite a todos e todas. Bom descanso. Um abraço, boa noite. Um abraço. Um abraço. Tchau.